Estamos de volta na Ação e Reação nesta terça-feira, dia 17 de abril de 2018. Depois de dias de chuva, o solzinho voltou a aparecer meio tímido aqui na Baixada Santista, né? Hoje, dia 17 de abril, dia da botânica e também dia mundial do hemofílico e da hemofilia. Então, dia mundial da botânica, muito importante, né? Do hemofílico, da hemofilia. Hoje, dia 17, terça-feira, teremos aqui o Marcelo Coelho e nosso amigo Zé Geraldo, né? Marcelo Coelho, educador físico, empresário, e Zé Geraldo Barbosa, engenheiro e advogado, mestre em Direito Ambiental. Então nós teremos aqui hoje o programa, muitas coisas para debater hoje. Morre Ivone Lara, sambista, né? Também Paul Singer, economista, fundador do PT, morreu no Sírio-Libanês. Ele estava com infecção, nascido em Viena em 1932. O economista nos deixa aí, após uma série de contribuições, né? Fundador do PT, depois discordou do PT. E a Ivone Lara, com vozeirão, também nos deixa nessa época. Em Santos morre Franco Benzi, ícone do motociclismo, né? O seu sepultamento vai ocorrer às saídas até às 15 horas, né? O velório na Santa Casa, Sala 4, né? Sala 4 da Santa Casa. Ele que aos 90 anos, né? Parte por ente eterno. Ele que foi um dos ícones da família, né? Do motociclismo no Brasil, né? Então, três perdas aí, a Ivone Lara, Paul Singer e Franco Benzi, motociclista aí famoso, né? Por várias provas disputadas por ele e pela família, né? De 2 em cada 3 paulistas é contra a saída de Dória da prefeitura. A rejeição começa em São Paulo, lógico que é o estado todo, né? São Paulo é uma grande metrópole, mas não vai decidir votos em Avaré, Santos, Atibaia e tal. Mas o Dória tem, de cada 3 paulistas, 2 não concordam com a sua saída prematura da prefeitura, né? Ou seja, ele que está líder nas pesquisas iniciais, seguido aí por Márcio França, né? Nessa corrida, tem uma rejeição dos paulistas. Ele ficou 15 meses lá, não conseguiu deixar sua marca, teve algumas atuações aí de marketing, algumas resoluções aí, melhorou o nível de buracos em São Paulo, falou que não conseguiu acabar, mas diminuiu o nível de buracos, as enchentes ainda continuam, né? Enchentes essa que, vindo para a nossa cidade aqui, nossa região, deixaram prejuízos, né? Agora para os moradores, prejuízos de mobiliário, equipamentos eletrodomésticos, né? E agora começa aquela questão da limpeza, das ruas, dos calçamentos, enfim, né? Márcio França propõe interligar os rodoanéis, né? Então, Márcio França que chegou forte, né? Diz que quer fazer a terceira pista da Imigrantes, né? Se for reeleito, que é mais fácil de construir paralelos Peruíbe, né? Até pelas guias ambientais que não existem de paralelos para Peruíbe, né? Prefere fazer a terceira pista da Imigrantes com a própria Ecovias e fala que a Ecovias tem interesse em fazer a ligação seca Santos-Guarujá. Época de eleição, né? Todo mundo fala de muita coisa, não sei se também a gente não pode criticar, porque ele chegou agora lá, de repente vai que ele consegue, né? Mas enfim, falou que vai deixar toda a parte jurídica pronta, né? Em 8 meses, né? Que ele tem de governo, na verdade 6 meses para eleição, 8 meses de governo, né? Papa e Rodrigão são candidatos do PSDB a o deputado federal, e Cássio Navarro e o ex-prefeito João Carlos Forcel a estadual pelo PSB, né? O Palmeiras vacila e cede um empate no final do jogo contra o Botafogo. O Palmeiras cede um empate e o São Paulo sofre, mas ganha do Paraná de 1-0. Essas e outras notícias nós vamos falar durante o programa aqui, né? Sabendo que você pode assistir nosso programa pelo canal 11 da NET para a Baixada Santista, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com. Então, repetindo, o canal 11 da NET, agora às 11 horas na reprise e à 1h da manhã na representação. E também pelo 8 Vivo Fibra, ou se preferir pelo celular ou pelo aplicativo aí no www.tvcomsantos.com, né, pela internet. Lembrando que você pode participar do programa, mandando perguntas para o educador físico, empresário, ligado ao ramo das provas de ciclismo, biking, indoor, enfim, o Marcelo Coelho, ou também para o nosso amigo advogado e mestre em Direito Ambiental, Zé Geraldo Barbosa, pelo zap 13997 11 5545. E também, se você preferir, você pode ligar pelo 13 21 38 4677. 13 21 38 4677. Mandar um abraço para o João Matheus, que está aqui nos nossos estúdios, né?
Veio aqui acompanhado pelo nosso Marcelo Coelho. João Matheus também está fazendo um trabalho aí no ramo esportivo também. E o Marcelo Coelho, que é presidente do municipal do Partido Republicano, da ordem social do PROS, né? Então, temos 2 comentaristas aqui no programa de hoje. Hoje, como é dia ímpar, eu vou começar pela minha esquerda, direita de você na tela, pelo Zé Geraldo. Tudo bem, Zé Geraldo? Tudo bem, Filete, é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí. E não combinamos, estamos todos de azul, hein? Não combinamos. Marcelo Coelho de azul, eu de azul e você de azul. E não teve nenhuma combinação, mas todos estão de roupa azul, né? Em outras palavras, nós somos os Blue Boys. Blue Boys, então o programa dos Blue Boys hoje. Marcelo Coelho, um prazer ter novamente uma terça-feira aqui no programa. Filete, sempre um prazer estar aqui na terça-feira com você. Hoje, ainda recheado com o Zé Geraldo. O boy foi bom, hein? O boy foi bom. Blue e boy foi bom, hein? Foi bom. É sempre um prazer. Passou 10 anos na cidade, né? uns 5 tá bom já, né? Tá bom. Uns 5 já tá bom. Realmente, você citou várias situações. Eu queria só deixar registrado. Queria também parabenizar a vinda dos 2 para o PROS, né? Dos 2 ex-deputados, né? Hoje temos dentro do PROS de Santos o Vicente Cassione. Vicente Cassione, quando que assinou? Realmente. Acho que dia 3, talvez. Há pouco tempo? Sim, agora. Veio para o PROS de Santos, veio o Cassione e veio o Coiu. Também dois nomes da política santista sem absolutamente nenhum risco, né, Filete? Que hoje é muito difícil, mas esse é o trabalho do PROS. Quem é o candidato do PROS a presidente? Então, hoje existe uma linha direcionada para o Alckmin, né? Para o Alckmin. Não é que todo tem candidato próprio. Ficou um pouco indefinida essa relação, não indefinida, já está definida, o PROS apoia o Márcio França para o governo do Estado. Márcio França. E agora vem essa pré-candidatura do Dória, mas quem vem a presidente, quem o PROS apoia a presidente agora é o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Então, é Márcio França no governo do Estado e Geraldo Alckmin para presidente, né? Os candidatos do PROS, né? Pelo menos se não tiver alguma... Ficou uma salada aí, né? Mas... não está nada definido, mas é a tendência, né? Não, mas eu vejo o seguinte, o PROS é um partido que está preservando e está propagando pela ética, porque esses 2 grandes políticos de Santos, tanto o Dr. Cassione como o Coiu, são 2 pessoas sérias, seríssimas, né? De grande credibilidade da cidade, né? O Coiu foi um grande constituinte, o deputado Cassione também trabalhou durante a Constituinte de 87, 88. Então, são figuras ímpares na cidade. Então, meus parabéns por essa aquisição. E também eu acho o seguinte, nós temos que apoiar a pessoa aqui da região. Então, é Márcio França na cabeça, com todos os problemas que tem. Pelo menos ele está... Como é que eu vou te falar? Desculpe, o Marcelo, mas é importante que se diga, o Márcio está integrado no nosso problema da cidade, não é? Se o Márcio for governador, eu tenho certeza que ele vai viabilizar a ligação a seco Santos-Ilha, Santos-Continente ou Santos-Ilha, Santos-Guarujá. Eu entendo que a Santos-Ilha, Santos-Continente ali pela Lemoa é simplesmente o projeto original do Francisco Prestes Maia de 1950. É apenas uma das soluções das 4 que o Prestes Maia tinha colocado. E, além disso, também a interligação Zona Noroeste e Zona Leste, porque se alterar a geometria viária da entrada da cidade, compatibilizar com essa ligação a seco, Santos-Ilha, Santos-Continente, pela Lemoa, e também o túnel ligando a Zona Noroeste e Zona Leste, vai dar outra clareza, como é que eu vou falar para vocês? Outra celeridade na mobilidade urbana da cidade. Sim, lógico. Porque nós vamos ter uma outra cidade, sob o ponto de vista de locomoção, que vai facilitar, sobretudo, para o povão. Por quê? Não adianta a gente ficar aqui em Santos somente pensando naquelas obras pequenas de manutenção, de reparo, de construção de prédios. Isso aí é importante se fazer na cidade, mas o importante é você atacar problemas crônicos da cidade. Por exemplo, esse problema que existe da ligação viária
Zona Noroeste, Zona Leste, por um túnel, esse túnel já tem projeto executivo, já tem projeto do IBAMA, já tem projeto de licença ambiental, tudo aprovado, só não tem dinheiro para iniciar a obra. Esse túnel é um túnel absolutamente imprescindível para a nossa cidade. Outra coisa é a alteração da geometria viária da entrada da cidade. Agora, também não se pode fazer isto se não tiver um outro projeto que é tão importante ou mais importante que a alteração da geometria viária. Ou seja, o projeto de drenagem. Nós temos que entender que nós vivemos numa ilha, na ilha de São Vicente, que comporta duas cidades, a cidade de São Vicente e a cidade de Santos. E aquilo que for pensado em termos de drenagem para Santos tem que ser pensado também para São Vicente. Não dá para resolver um problema deixando a outra. Faz parte de um sistema integrado. E mais, nós temos sempre que perseguir qual o caminho natural das águas. E a partir desse caminho natural das águas, se desenvolver uma política de galerias, uma política de canais, uma política de tubulações, se for o caso, porque não adianta pura e simplesmente, por exemplo, aumentar a tubulação de X metros para 5X metros. Não é o caso, porque ali existe uma mini bacia hidrográfica e com 2, 3 rios ali, riachos, que têm que ser conhecidos, têm que ser desenterrados e fazer com que eles persigam um caminho natural a fim de ser todos eles tributáveis e irem para o mar. Isso é o que deve ser feito, porque qualquer outra solução que não for feita, o Filete e Marcelo, se é um estudo de engenharia, e eu não estou falando como especialista não, eu estou falando como um cidadão comum que durante 30 anos foi e voltou pela COSIPA e passou por aqueles problemas da enchente. Qualquer chuvinha ali na entrada da cidade enche. Essa aqui é a verdade. Nossa Senhora de Fátima, então, fica intransitável. É o caos total. E esse problema também aflige lá a Zona Noroeste, aquele pessoal da Vila Gilda, aquele pessoal que mora ali naquele entorno. Então, esse problema tem que ser enfrentado. Esse não dá mais para adiar. Não dá mais para... A entrada da cidade, com mais viadutos, com acesso direto ao porto, vai ajudar muito, muito, muito. Mas vai continuar existindo, se isso não for enfrentado tecnicamente por pessoas que sabem fazer as coisas, não vai reduzir os problemas da entrada da cidade. E nós queremos que a entrada da cidade tenha um problema resolvido, à luz da técnica, à luz da engenharia e à luz do que a natureza nos apresenta. Ou seja, nós temos que enfrentar a natureza e saber resolver os problemas. Marcelo Coelho, entrada da cidade, chuvas, pós-chuva. Filetes, eu falei aqui outras vezes, né? Eu vi uma definição, fazendo uma relação com o futebol, você gosta muito de fazer relação com o futebol, né, Filete? Eu vi uma definição sobre o 7-1 da Alemanha, viu, Zé? Que o repórter ele falou o seguinte: enquanto estávamos tomando conta do bigode do Fred, a Alemanha estava treinando. Enquanto estávamos cuidando do cabelo do Neymar, a Alemanha estava treinando. Então eu acho assim, não dá mais para cuidar do cabelo do Neymar, não dá mais para cuidar do bigode do Fred. Tem que resolver. Uma ação realmente para resolver. Profissionais da área para resolver. Eu ia falar de toda essa estrutura, né? Fazendo uma relação com o que você falou, Filete, dessas obras, dessas promessas, né, do pré-candidato hoje, que é o Márcio França, que inclusive também concordo com você, viu, Zé? Ele é o nosso candidato, é o candidato da Baixada Santista. Embora esteja hoje com pelo Datafolha, esteja com 9% dentro das pesquisas. Mas a rejeição dele é 22%. Mas também tem a menor rejeição. Então, sim, os outros estão mais na linha de tiro. O Dória tem uma rejeição de 34%, pô. Exatamente. De 34% tem o Paulo Scaff, o Dória está com 33,8%. Então estão juntos ali, 34, 34. Isso dados do Datafolha. Então, assim, uma entrevista que tem viralizado muito na internet é aquela entrevista do Alckmin com uma repórter da Rede Globo, que ela pergunta e ele fala assim, não tem dinheiro. E ela fala assim, não é que não tem dinheiro, o dinheiro não é bem administrado. Isso viralizou agora, agora não, já há um tempo atrás. Então, assim, com tantas
promessas, né, da ponte para o Guarujá, do túnel, e você vê essa não tem dinheiro, você começa a ficar com receio dessas promessas e, ao mesmo tempo, será que o governo do estado vai ter esse recurso todo? Ou se ele, por ser da Baixada, vai dirigir esse recurso para cá? Fico com receio em relação a outras coisas que estão acontecendo, como a saúde, o caos da saúde, a educação, o transporte público, sucateado, o transporte público. O transporte público já é mas a educação sucateada. Então, assim, vejo outras necessidades maiores, vejo a fala do ex-governador, do Geraldo Alckmin, falando sobre a falta de recursos, ou seja, não tem dinheiro, e vejo promessas de obras astronômicas, né? Então, assim, a gente precisa analisar isso muito bem e tomar cuidado. Eu ia falar, está com um problema, nós temos um problema grande na saúde. Mas, voltando, né, fechando esse círculo, viu, Zé? A drenagem ali na entrada da cidade, é um problema de saúde também. Sem dúvida. É um problema de saúde. Saneamento básico. Eu não sei como é que vivem aquelas pessoas naquela situação. É isso aí. Então, assim, aí voltando a como resolver a drenagem. Profissionais, imagens aí Viveiro Santos e região, mostrando as imagens aí da entrada da cidade, né? Aquela região para doação. Ali São Vicente, né? Ali é São Vicente, né? É São Vicente? Eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo enxergar direito. Enfim, é São Vicente... São Vicente e Santos. São Vicente e Santos. É ali naquele... Parece... Isso já é entrada... Aí é no Marilu. Sabe o que eu queria te falar, Marcelo? É deprimente, veja. Eu, como santista, digo para vocês o seguinte. É deprimente. Olha lá. A gente não sai ali, Marilu. Eu falei Marilu, sai. A gente... sabe, eu vejo essas imagens aí, seguramente há mais de 60 anos, cara. Você entendeu? E eu pergunto... O Japão, Marcelo, você conhece o Japão? O Japão é constituído de milhares de ilhas. Cara, você não vê um lance, sabe? Isso que você vê aqui. Sabe por quê? Porque eles têm, embaixo de Tóquio, por exemplo, eles têm uma verdadeira cidade constituída de túneis e reservatórios. E lá, rapaz, tudo funciona automático. Chove, absorve nesses túneis e manda para o mar a 3 quilômetros. É o planejamento, né? Eles têm planejamento, né? Olha, você quem abastecer esse posto aí, não precisa pagar gasolina nesse dia. Se tu conseguir ir com o teu carro lá, abastecer. A gente não precisa ir tão longe no Japão. Olha só, olha o caminhão. Nós vamos falar de... Olha o caminhão, Marcelo. Vamos falar dos piscinões em São Bernardo do Campo. São Bernardo tem vários piscinões. Aqui não, aqui tem um terreno vazio, o cara já quer construir um prédio. É isso aí. O negócio é virar... olha isso. Olha isso. O risco de leptospirose, tudo aí. Sim, é saneamento básico. Leptospirose é o de menos aí, né? Ele não sabe nem onde está pisando, né? Leptospirose mata, né, cara? O cara pegou. Mata, sim. Mas estou dizendo, não sabe nem onde está pisando, né? Sim. Não sabe nem onde está pisando. Realmente. Agora, eu vejo isso só como uma falta de interesse em colocar a mão numa tarefa difícil. Né? Porque assim... Mas se a tarefa difícil é fazer o que você faz lá, fazer o cara pegar uma bicicleta no topo do Morro do Pacheco e debandar até... Isso que é difícil. Tem que meter a mão no que é difícil. O cara tá no ar-condicionado, não vai meter a mão lá, ele só vai dar um cheque, vai assinar e fazer o planejamento. Nada, meu. Quando eu vejo aquela molecada pegar a bicicleta e debandar, eu falo, pô, que louco, palavra. Aquilo é mais difícil que limpar esses bueiros, né? Sai de põe uma hidrojato lá, tu limpa isso aí, pô. Concorda que isso é... Pô, você faria isso, Filete? Eu não faria. Vindo lá do topo do morro, eu não conseguiria. Embora eu tenho inveja dessa molecada, claro que inveja. Essa molecada é uma outra geração, né? Essa molecada é uma outra geração. E o outro lado também, né, Filetes, a população precisa começar também a entender um pouco mais que a sujeira na rua é um dos causadores dessa situação. Sem dúvida. Então, assim, Educação ambiental, né, Marcelo? Eu estava vindo aqui para TV destinação do lixo. O cara pega uma Coca, acho que era Coca, né? Coca ou Pepsi, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas... Refrigerante, o cara pegou a lata e jogou a lata no carro. Tudo bem, não tinha muita gente vindo atrás. Ele jogou na calçada, não ia pegar nenhum carro, mas, pô...
O cara jogar uma lata na rua, ele tá pensando que tá onde? E é engraçado... Ele não tá jogando uma semente, ele não tá no sítio dele comendo um abacate e jogando a semente que vai... Não, tá jogando na rua. Ou seja, ele não podia pôr no carro dele, no banco, atrás ali no coisa, e chegar e levar até para um reciclado. Quer dizer, nem no lixo ele jogou, quanto mais no lixo limpo, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Eu vi um vídeo há um tempo atrás, talvez um ano e meio atrás, de um saco plástico pequeno, que a pessoa amassa dentro do carro, não sei se chegou a ver, e a câmera acompanha esse saco plástico e ele joga no chão. Aí quando ele cai no chão, ele vai para o canto, aí ele fica no bueiro. Aí a pessoa acha que aquilo é um pequeno saco plástico, mas ele prende no bueiro, ele começa a segurar um monte de lixo, aí ele vira um bolo de lixo junto com outros plásticos, aquilo vai para dentro do tubo, mas é interessante que ele acompanha como se fosse um saco de lixo, prendeu um monte de sujeira, enfim, fez um pacote dentro da tubulação, entupiu aquele bueiro. Aí joga garrafa PET, aí o cara de repente faz um prédio o resto do prédio também vai tudo para essa coisa. Aí faz aquela verdadeira massa, aí a cidade fica de uma certa maneira, não tem vazão, né? E uma coisa, Filete, uma coisa que a gente é muito omisso também nisso, viu, Zé? Porque assim, as pessoas jogam lixo e você não tem, você tem que parar e falar assim, olha, ou pegar e deixar a pessoa sem graça, ou ir lá... Eu buzinei o carro, eu buzinei atrás. Marcelo, não, é um absurdo. Marcelo, isso é questão, eu me reporto o seguinte, isso é questão básica de educação. A gente cobra muito o poder público, principalmente o poder público municipal, porque a gente vive na cidade. Então nós somos cidadãos mais direto, né? munícipes. Mas na realidade, o problema não é do poder público, o problema é também da sociedade. Quer dizer, nós, enquanto cidadãos, devemos respeitar as condições que existem, por exemplo, da natureza. É um problema conjunto, né? Não podemos poluir a água. Por que o sujeito joga, por exemplo, joga lixo na areia da praia? Por que o sujeito leva cão na areia da praia? Mas também você não vê limpeza de bueiro, né? Ou seja, você não vê, por exemplo, o Ótimo João deu uma ideia aqui no programa de cada subprefeitura comprar um hidrovácuo, né? Um caminhãozinho e ir lá fazer na região. Hoje nós vamos fazer a Campos Melo. Mas por que o construtor, aquele que está fazendo a sua construção, sabe que as sobras da construção vão para o bueiro e vai entupir a canalização? Por que faz isso? Porque ele não quer ter trabalho de levar para um lugar ecologicamente correto. Não, desculpa. Porque não tem fiscalização. É isso aí. Não, mas porque não tem fiscalização. Ele também não deveria fazer isso, né? Como cidadão. Ele não deveria, mas não. se não há fiscalização... Não, mas ele também não deveria, né? Não, ele não deveria. Isso é o princípio, né? O cara sabe que vai dar problema no futuro, no próprio local que ele está construindo o prédio, que vai ter alagamento, que vai prejudicar, né? Olha, não, mas ele sabe, mas se houver a fiscalização... vai diminuir, a história da bicicleta, né? Se houver fiscalização, essa ação vai diminuir. Então precisa fiscalizar. Só que acontece... acontece... da bicicleta na contramão, que você vê todo dia na contramão, às vezes o cara vê na contramão e se você faz alguma coisinha, ele ainda te xinga, né? Então, por aí. Então, assim, o que educação, falta... né? Não, é lógico, é educação. Mas, se você facilitar, né? Se você não tiver fiscalização, controle... Eu acho que nós somos muito críticos com o poder executivo. Nós temos que ser críticos com o poder executivo, com o poder legislativo, com o poder judiciário e também, sobretudo, com as famílias que devem educar seus filhos no sentido de que não se deve, por exemplo, jogar cadeira, não deve se jogar aparelho de televisão não usado nos canais, não deve se jogar colchão nos canais, não é verdade? Pô, porque entope. Isso antes ter o lixo limpo, né? Da prefeitura, cada que melhorou bem. Que funciona bem. Tu liga lá, o cara marca horário pra você, até 10 sacos de entulho pega colchão, geladeira, pega tudo. Só que tem que marcar horário, pô, lá às 7 horas da manhã na rua, mas, pô, dá menos trabalho que jogar no canal, um absurdo, né? Um absurdo, mas isso ocorre. Isso ocorre, cara. Basta um telefonema e um agendamento de data, né? Esse serviço funciona bem na prefeitura do Catatreco. Claro. Se você tiver um problema, ele funciona muito bem. O cara contribui por quê? Para a poluição das águas da praia também. Todos nós gostamos de usufruir das praias. Claro, pô, uma coisa mais gostosa que tem é tomar um banho de mar, não é verdade? Pô, quando você vê que o mar, que tem aquela sujeira que tem no mar, você fica tão assim, chateado.
Mas não pode só culpar o poder público, você entendeu? Tem que culpar o cidadão que leva o cachorro para lá, por exemplo, Filete. Você sabe o que eu quero dizer, Filete? Mas eu sou contra levar cachorro. Eu sei que você... Quer dizer que o pediatra ele é a favor de uma criança que faz um erro? Não é isso que eu quero dizer. O cara, mas isso ocorre. Não é o bichinho, é o cliente. O cachorro não tem nada a ver. É quem está comandando o bichinho, né? Outro dia eu vi na praia. Não, outro dia eu vi ontem. Sobretudo, tinha uma senhora com 4 cães na areia. Na areia. Pô, em pleno Canal 6, cara, eu vi. Lá no litoral tem até associação de moradores. Tem, Paúba, em Paúba. Paúba, o Zé Geraldo vai falar de associação. Não, os caras captam. Não põe cachorro na praia, não mas põe. É verdade. Tem mais placa para não pôr cachorro na praia que placa de trânsito. Mas olha, é incrível. Paúba melhorou lá. Paúba. Melhorou, mas ainda Santiago tem muito cachorro na praia. Também tem. Paúba é considerada a praia que tem mais cachorro nativo da região. Mas não é só nativo da região. É que chega a quantidade de turistas, tudo com cão, traz os caras, traz o cachorro. A primeira coisa que o cara faz é levar para a areia, pô. Incrível, impressionante. Mas sabe o que eu vejo? Eu também sou contra os cães na areia, enfim, sou contra a ação dos proprietários. Não sou contra os cães na areia, sou contra a ação dos proprietários. Agora, tem muito animal que se dizem racional, que fazem muito mais sujeira do que os cães também na praia. É verdade, também então, é verdade. assim, essa fiscalização dos animais, enfim, concordo. Concordo pela falta de educação dos proprietários, hein? Tá, não, mas pelas não doenças... de todos, não de todos. Marcelo, peraí. Os cães acarretam doenças sérias. O Filete pode saber muito mais do que eu, né, Filete? Explica para ele aí. Não, sem dúvida, Zé. Essa falta de... Eu sei porque países hoje do primeiro mundo é possível você levar os cães na praia. É possível. Desde que o proprietário ele tenha a educação... seja mais educado do que o cão. O problema é que aqui é exatamente o problema da obra. Será que ele não sabe que ele está jogando esse cimento, esses detritos da obra? Ele sabe, claro que ele sabe, só que não há fiscalização. Então, assim, o problema não é... Eu não vejo o animal como um problema na praia. Eu vejo o animal, dono do cachorro, com problema na praia. Isso sim. Não que seja... eu volto a dizer, entendo. Países do primeiro mundo hoje, os cães podem ir na praia, só que estão todos controlados. Em algumas praias, nem todas, mas são todos controlados. Em Ibiza você não vê cão na praia, pô. No Estoril você não vê cão na praia. Então, Portugal não é proibido, você não vê, mas não é proibido. Mas em Ibiza você não vê, lá em Biarritz também. Estados Unidos também não, pô. Estados Unidos você vê cão na praia. Não, vê cão, mas naquelas praias isoladas. O que eu vejo o maior problema, Zé, é o animal que conduz o cachorro. Sim, porque, você quer dizer o seguinte, se o animal fizer produzir fezes na praia, o dono do cão vai lá e limpa, é isso que você quer dizer. No Brasil, não. No Brasil, não. Claro, vai lá e limpa, tá com tudo. E outra, se não limpar, ele é multado. Se não limpar, ele é multado. Se não tiver esse controle, ele é multado. Agora, o que eu vejo pior do que o animal na praia, é o cara descer com uma caravana, montar uma barraca e deixar o lixo na areia. Isso é verdade. Fraldas usadas, até se você passa na praia, você vê até absorvente usado, você vê de tudo. Isso é verdade, isso é verdade. Preservativo. Tudo, tem de tudo. Isso Inclusive vidro para cortar o seu pé, cigarro, tem de tudo na praia. Garrafas PET. Garrafas PET. Não, tem de tudo. É que a garrafa os caras vão lá, garrafa e lá os caras pegam, então você não que vê é tanto, muito pior do que o coitado do cachorro na praia. E inclusive o coitado do cachorro até que às vezes com um dono que tenha uma noção, que vai lá e tira a sujeira, claro, tem a urina. Tem o cachorro vacinado, vermifugado, mas como é que é difícil fazer esse controle, né? Como até comum, né? É difícil fazer o controle, então, né? mas assim como é difícil fazer o controle do cimento que sai da obra. Como é assim fazer... Fiscalização. Sim, fiscalização. Então assim, para não ter o problema de não precisar fiscalizar, proíbe-se o cão na areia. Mas o animal que joga PET, vidro, seringa, quem controla? Dória 29%, Paulo Scaff 20%, Márcio França 9%. Essa é a inicial agora. Mas a rejeição também, né? Essa é a inicial do Datafolha. O Dória com 20%, já é mais conhecido no estado. Paulo Scaff, 29% Dória, o Paulo Scaff com 20% também é conhecido, Ciesp e tal, e Fiesp. E o Márcio França 9%. Rejeição, Paulo Scaff 34%,
Dória 33,8% e Márcio França 22%, né? Também tem aquela rejeição que o cara nem conhece o Márcio, mas o cara vota no Dória e ele vai na rua, vai ser entrevistado, pô, quem que tá perto do Dória? É o Márcio? Então fala que eu rejeito o Márcio. Aquela coisa que você é do Lula, às vezes você nem tem tanta rejeição com o Alckmin, mas você põe lá rejeição Alckmin, que sabe que é o oposto. Ou então se você pega o que está na ponta lá, Bolsonaro, rejeição do Bolsonaro, às vezes o cara nem tem tanta rejeição com o Bolsonaro, mas ele vai rejeitar quem está perto do candidato dele. Também tem essa questão desse balanço aí que tem que fazer mas você vê, o Márcio França tem menos rejeição e também é menos conhecido, né? Mas uma pesquisa que foi interessante, segundo a Folha, que de cada 3 paulistanos, cara que mora em São Paulo, região ali e tal, 2 são contra a atitude do Dória, de sair com 15 meses. Então, essa pesquisa pode dar uma noção que as pessoas estão mais politizadas hoje em dia, Geraldo, porque antigamente o cara saia, não, deixa, ele já fez um pouquinho. Tem uma explicação, né? Mas hoje as pessoas estão condenando. Esse negócio de você falar, vou ser prefeito, vou ficar 4 anos lá, 15 meses, a mosca pica, vou ser presidente não dá, vai ter muita confusão, tal, vou ser governador, tal. Então, vamos colocar a questão seguinte. Eu chego aqui, faço uma campanha para você, mostro o meu projeto para você, a minha plataforma de governo, aí eu consigo que você, Marcelo, vote em mim. Aí eu vou para o cargo que eu disputei, aí eu não faço nem 10% daquilo que eu me propus a fazer, largo tudo e consegui um índice de aprovação em primeiro turno com 80% dos votos. Você deixar de lado esses 80% de eleitores que lutaram para colocar você lá e você sair porque a mosca da vaidade, do oportunismo, vamos chamar assim, é um oportunismo em política se diz isso. E você, para alcançar um cargo, digamos assim, mais importante, teoricamente, porque eu acho que ser prefeito de São Paulo é algo espetacular. É tão importante para mim como se fosse governador do estado de São Paulo. Sim, mas porque cargo... Eu acho que o sujeito se elege presidente da República sendo prefeito de São Paulo, um bom prefeito. E, às vezes, um governador do estado não se elege. Diz que um vereador de São Paulo aparece mais que um deputado estadual. Sem dúvida. Tem cara que é vereador de São Paulo há muitos anos e ele não quer ser deputado. Você vê cara que é 6 eleições para vereador lá em São Paulo, tu fala, mas você poderia ser deputado. Não, deputado não faz, estadual não tem muito acesso, tal. Deixa eu de vereador aqui em São Paulo, que aqui eu consigo realizar mais coisas. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, infelizmente, a decisão tomada pelo João Dória, meu modo de ver, foi uma decisão. Tá aí, as pesquisas em São Paulo, a capital, ele não ganha mesmo. A rejeição está sendo, em cada 10 votos, 6 dizem não para ele. É muito significativo. Que local que ele governou, né? Então. Que ele podia deixar a marca dele, né? E outra coisa, até teve avanços. Agora, mas que avanço? De fato, se você pegar o que ele fez, é tudo, digamos assim, panfletagem. Show business. Show business, publicidade. O programa dele, ele não fez nada em termos de material. O que ele fez? Eu queria que ele governasse São Paulo, mas que São Paulo fizesse alguma coisa. O que ele fez? Vamos lá. Fez uma zeladoria básica nas principais avenidas. Foi isso que ele fez. Não, é como se você pegasse a sua casa, só limpasse a fachada da sua casa, é isso? Mais ou menos isso. Nós vamos a um breve intervalo, muitas mensagens chegando, continuem enviando mensagens, ligando aqui para a TV. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa terça-feira, dia 17 de abril de 2018. Hoje com o Zé Geraldo Barbosa, Marcelo Coelho e aqui na plateia com o João Mateus, também fazendo parte do nosso grupo de hoje, aqui entrando aqui para dar uns comentários na hora, no intervalo e tal. Muitas perguntas. A dona Marisa parabeniza o programa, 24 horas com água na rua na Zona Noroeste. Ficamos a noite toda limpando as casas, porque estava tudo alagado, conforme nós falamos agora, né? Porque depois que o prefeito fez esses canais, a situação piorou. O que fazer com o prefeito? É a Marisa. A dona Luciana também está indignada aqui, falou que o Santos Novos Tempos foi classificado pelo Banco Mundial como ruim e depois ficou classificado como péssimo. É como abrir um dente cariado e não fechá-lo. Caramba! É, o pessoal é exagerado. O pessoal não está brincando não. Mas tu fica 24 horas com água na tua casa. Você está querendo, né?
Você está então, mas veja, com criança, cachorro, papagaio, é complicado, sabe né? que eu entendo o seguinte, Filete, Marcelo, essas obras de drenagem exigem muito tutano, muita discussão técnica, levantamento de dados, exige que pessoas sérias se sentem a conversar. Não é uma obra que aparece do ponto de vista de visual, é uma obra enterrada. Sim, mas peraí, Geraldo. Na ponta da praia, o Geobags, seguraram lá, o pessoal na ponta da praia está falando bem, puxa, tal. Se você consegue diminuir o impacto da Zona Oeste, os caras falam, puxa, esse prefeito foi o único que conseguiu, né? Eu sei, querido. Não é também tão assim, né? Mas eu sei, mas acontece o seguinte, de um modo geral, os gestores públicos têm uma certa predileção de querer fazer aquilo que é mais aparente, aquilo que aparece mais, sob o ponto de vista de concreto, de visual, de visibilidade, abrir avenidas, tal, fazer jardins, fazer pontes, fazer nova rotatória. E não é o caso ali da Zona Noroeste para você dar uma qualidade de vida, porque qualidade de vida, Filete, você é da área de saúde, sabe, qualidade de vida significa prevenção de doenças, não é? Está diretamente ligado a isso. Saneamento básico, você dando condições de saneamento básico para a população, você, tecnicamente falando, você reduz muito a incidência de determinados tipos de moléstias, não é verdade? Mas o gestor público, de forma geral, não entende isso. Ele quer fazer mais prédio, reformar a praça, ampliar a rua, retificar meio-fio, pintar de branco. Quer dizer, não é por aí. Nós temos que pensar em algumas soluções básicas na cidade. Qual é o problema hoje que aflige 100% da população? A entrada da cidade, a drenagem da cidade. Qual é o bairro hoje que requer mais atenção sob o ponto de vista de saneamento básico, sob o ponto de vista de drenagem? Eu digo saneamento básico porque nós temos ainda, não sei se 10 mil famílias, eu não sei se esse número é muito, mas ainda nós temos uma quantidade, milhares de santistas que vivem ainda em condições subhumanas. Qualquer chuvinha, a água entra na casa do sujeito. Eu acho que isso aí é o caso da Dona Marisa, que falou agora. É o caso da aqui. Dona Marisa. Quer dizer, isso também não é só... Tem que ser problema do prefeito, dos senhores vereadores, porque o vereador hoje está preocupado em quê? Vou dar o título de cidadão santista. Você não quer saber quem é, quem não é, já dá o título de cidadão santista. O cara não está preocupado em saber se a diretora da creche da Vila Gilda conseguiu fazer com que os alunos dela, as crianças que estudam lá, fossem para a aula naquele dia. Essa aqui é a verdade. O vereador não está preocupado. Se a merenda está boa. Se a merenda está boa. Se as condições de acesso às crianças estão boas. Porque, conversar com o nutricionista. Marcelo, você vai lá naquela creche da Vila Gilda, eu estou falando isso porque eu conheço bem. Sim. Vai lá. Cara, eu não consigo entender como é que aquela creche funciona com aquele berço de água atrás a 100 metros. Você entendeu? Que é um foco de sujeira, cara. Mosquito, tudo. E crianças aí de 6 anos, 3 anos. Sabe? É um negócio que eu como brasileiro, como santista, eu falo, não é possível, cara. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, nós, enquanto sociedade, nós, políticos, e todos nós somos políticos, eu não tenho partido, não pertenço a nenhum partido político, mas também faço política, todos nós fazemos política, essa aqui é a verdade. O homem não vive sem política. Vai ter o convite para sair para o PROS, vai aceitar aqui. O Marcelo Coelho estava te convidando aqui no intervalo para sair para o PROS. Aí fica Cassione, Zé Geraldo, Coiu, Marcelo Coelho. Não. Eu ainda não me filiei a nenhum partido político, mas vou me filiar, quero deixar bem claro isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que nos preocupar com a felicidade dos outros. Por quê? À medida em que aquele outro que está lá, naquela situação, melhorar a qualidade de vida dele, ele vai ficar mais feliz, mais satisfeito e dificilmente ele vai pegar o caminho da bandidagem, você entendeu? Se ele tiver condições dignas de vida, ele não vai para o caminho do crime, porque o que hoje preocupa a gente, todos nós, é o que é? A violência urbana. A violência urbana é uma consequência disso que a gente vê. 80% dos brasileiros vivendo nessas condições de miserabilidade nas periferias. Essa aqui é a verdade, cara. Essa aqui é a verdade. Sem acesso à educação, sem acesso à saúde.
Pô, é difícil. Zé, eu vejo de um modo geral, não posso generalizar isso, mas a classe, infelizmente hoje a classe política, ela trabalha só para não vou generalizar, trabalha com um objetivo, se reeleger. Ou dá título de cidadão santista como os amigos do Vilete, não. Então, agora eu vou levar a culpa por causa de vereador que dá título agora? Não, pô, né? Eu acho que o vereador tem que... O título do cidadão santista é justamente também para se reeleger, para fazer uma promoção pessoal. Até porque não consegue resolver, ou está conivente com uma situação que não quer resolver. O caso da drenagem, das obras da entrada da cidade, da saúde da cidade, que poucas pessoas falam, né, mas a gente ouve pessoas que saem hoje de uma UPA com atendimento ruim, câmeras e tudo. E ninguém tá aqui falando mal dessa ou daquela administração, Zé. Tá falando a realidade do que está acontecendo. Então, assim, falando muito menor do que a entrada da cidade, do que não tenho recurso para a entrada da cidade, não tenho recurso para a obra de drenagem, é o mínimo atendimento dentro dos postos de saúde. A situação do hospital da Zona Noroeste, ontem comentando com uma pessoa de lá, calamidade pública, né? E estamos fechando o olho. Eu não tô aqui, eu não quero reclamar da gestão desse ou daquele, eu quero ajudar. Quero ajudar realmente, quero que realmente tenha dignidade, né, no mínimo, que é a saúde e a educação. O Hospital da Zona Noroeste, ontem vi fotos que, é o que você falou, nós somos santistas. É isso aí. Por que tem pessoas nessa situação? Não que a saúde dentro da cidade a saúde não é só um problema do poder público municipal, não. A saúde da cidade está ruim. No geral, está ruim. Hoje, você, se tem condição de ser atendido no hospital em São Paulo, você vai para São Paulo. Então, assim, precisa melhorar, precisa ter foco e parar um pouco de pensar em reeleição. Parar de pensar que tem que pensar no que realmente está acontecendo e tentar resolver. E não ficar usando o problema para uma manobra de uma promoção pessoal. Então, assim, o que você falou, Zé, realmente, você como santista, você ouve, não é possível que isso esteja acontecendo na nossa cidade. Então, eu peço realmente que as pessoas venham para resolver. Não para ficar jogando conversa fora, fazendo videozinho, olha, eu tô aqui em tal lugar, olha, o buraco que tá aqui, olha, eu arrumei, viu, fez um requerimento lá, e a obra foi lá, e a Secretaria de Obras foi lá e resolveu, olha, pode me chamar, brincaram até agora, falei assim, teve um terremoto em Santos, não, chama o fulano lá que ele resolve, virou piada. Né? Então, é o que você falou, a Câmara também precisa trabalhar como fiscalizadora, não com conivência, com essa situação que a gente vê aí todo dia. Vamos trabalhar, vamos dar nome aos bois, vamos mostrar o que está acontecendo na cidade. Não, o cara fica calado, troca por um negocinho aqui, um negocinho ali. Isso não dá mais, a cidade não aguenta mais, porque começa a pipocar os mínimos detalhes. O Alcino está concordando com você. Eu estou vendo a necessidade, só finalizar, eu estou vendo a dificuldade que está na administração, estou vendo a falta de recurso, e eu acho que ninguém está aqui para reclamar, porque gerenciar uma cidade também não é simples, não é gerenciar uma quitanda. Mas estamos aqui para ajudar. Mas o cara se candidatou para isso, né? Todos eles, não estamos falando de um, Filete, estamos falando de todos eles. Todos. Aqueles que não fazem, aqueles que fecham a boca, que fecham a boca e não falam, que não está sendo feito. Então, assim, eu não estou aqui para falar o que está errado, eu estou aqui para falar o que a gente precisa fazer, precisa resolver. Então, mas como é que a gente resolve? Por exemplo, quem tem o ônus de ocupar um cargo público, o bônus de ocupar um cargo público também tem um ônus. Sem dúvida. Eu acho que isso aí é uma lei da ação e reação. Agora, eu vejo que a sociedade, nós, enquanto membros da sociedade civil organizada, nós temos que fazer críticas proativas, construtivas, sem desqualificar
quem quer que seja. Eu sou contra a crítica que desqualifica as pessoas. A gente tem que fazer crítica para as ações, determinadas ações que não foram, digamos assim, não foram ações pertinentes a determinada obra, determinada fato. Mas desqualificar, não, isso eu sou contra. Eu entendo o seguinte, nós temos que exigir sim da administração municipal, da administração estadual, administração federal, o melhor que elas têm para dar. Da mesma forma, exigir dos nossos congressistas, dos nossos vereadores e deputados estaduais. Eu acho que faz parte, nós enquanto cidadãos, porque quer queira ou quer não queira, tecnicamente falando, eles são subordinados do povo. E todo o poder emana do povo, diz a Constituição, não é verdade? Agora, o que me deixa pasmo é que tem certas pessoas, certa ideologia política, que é o seguinte, bom, o sujeito fez coisas boas naquele governo dele, fez coisas boas, uma boa equipe econômica, tal, o Brasil ascendeu, progrediu, mas o sujeito teve um desvio de comportamento, o cara cometeu atos de quê? De corrupção. O cara cometeu atos de quê? De lavagem de dinheiro. Agora, o que tem que ver? A conduta da ideologia dele com os fatos, com os crimes que ele cometeu. Se ficou provado o conjunto de provas produzidas que ele infringiu o Código Penal, que ele cometeu ilícitos, ele tem que ser penalizado e responder como qualquer um de nós. Não é o fato de ele ter feito algumas coisas boas do governo dele que vai dar a ele uma imunidade para que ele não seja preso, por exemplo, que ele não seja condenado. O Aécio Neves está sendo julgado hoje, né? Sim, agora de manhã, vai sair daqui a pouco. Vai sair daqui a pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, todos nós brasileiros devemos ser tratados igualmente. O que não pode é o seguinte, o sujeito foi presidente da República, senador da República, foi pego, que cometeu ilícito, ele tem que responder processo. Marcelo, se você cometer algum ilícito, você vai responder. A mesma coisa. Não adianta eu ser padre. Se eu sou padre, então eu não posso ser preso porque eu sou padre. Eu não posso ser preso porque eu tive um conjunto de ações sociais boas, porque eu sou um filântropo. Quer dizer, que se eu sou um filântropo... Pode fazer coisa errada. Posso fazer coisa errada? Essa é a questão fundamental que o povo não está raciocinando. Muitas perguntas aqui, a Lucélia parabenizando o programa, o Uriel Vilas Boas. Marcelo, rapidinho, tem muitas perguntas. Não está confirmada a candidatura de Aldo Rebelo para o PROS? Que coisa é essa do Alckmin? Não, ainda nada confirmado. O Uriel Vilas Boas sabe das coisas, hein? Não, ainda nada confirmado. Seguimos com o Alckmin por enquanto. Tem o Alcino aqui, está reclamando dos nossos vereadores. Aqui, o Alcino está reclamando aqui. Filete, boa tarde. Se o prefeito morasse na Zona Noroeste, Zé Geraldo, estava tudo resolvido. Se os nossos vereadores e o Ministério Público estão quietinhos, eu acho estranho, né? Tem que perder os políticos do PSDB também. A Azeredo em Minas Gerais, o Aécio, por que não perderam ainda? Então o Alcino está achando que... Tá certo. Não é só o Lula, não. Não, é isso aí. Esse caso do Eduardo Azeredo lá em Minas Gerais é um caso típico, né? É o fim da picada, meu. E da mesma forma o Aécio. O Aécio escreveu um artigo no jornal aí, Sua Excelência o Fato. Caramba, ele deu mais de bonzinho, quer dizer... Foi pego na botija. 2 milhões, falou que matava o primo dele. O primo dele transportando dinheiro. E o primo, se falar, a gente mata ele. Mas na verdade, Zé, ele tem 30 anos de vida pública e não tinha os 2 milhões. Por isso que ele pediu, não foi? Ele não tinha os 2 milhões para... É pobre. Porque como ele... Mora no apartamento de 18. Como ele não tinha os 2 milhões, ele foi pedir emprestado. Afinal, são 30 anos de vida pública e ele não teve como e tem uma venda também de um prédio todo estourado para o poder público também por 7 milhões, né? Tem muita coisa aí também. Tem um aeroporto. Esse é o sexto. Um aeroporto. Esse é o sexto. Aeroporto. Esse é o primeiro dos 7 que ele tem para responder, né? Para o aeroporto, né, Filete? Aeroporto de Cláudio. Vê se ele monta lá com ele, se ele monta assim por exemplo, um escritório tipo Clínica Filete para dar emprego para o pessoal de Cláudio. Vê se ele monta. Que ensinar o pessoal. Ou faz uma verba aqui como senador para o aeroporto aqui da Baixada. É claro que não, pô. Como vocês veem a demora de obras importantes para a nossa região? É Uriel Vilas Boas. Rapidinho que está no tema. Qual é a pergunta? Como
Tu tá com o celular tocando, tá distraído? Não. Só não foi muito rápido a troca. Como eles veem essa demora nas obras importantes para a nossa região, Uriel Vilas Boas? Demora das obras, do túnel, ligação com Santos Guarujá, entrada da cidade? Falta de foco, falta de interesse e aquilo que o Zé falou, o que foi feito em São Paulo. É muito mais fácil você fazer aquela zeladoria e deixar tudo bonito, pinta a frente da casa e a lateral deixa do jeito que está. Eu vou usar o foco do Uriel. Uriel, tem que fazer uma reunião, Uriel. Uma reunião envolvendo toda a sociedade civil, os engenheiros, os administradores, os economistas e também a sociedade de melhoramento de todos os bairros e exigir ir para as ruas, levar bandeira, exigir, Uriel. Não estou gozando, não. Isso é um fato. Porque é o seguinte, não dá para esperar mais as obras da entrada da cidade, porque não é a prefeitura agora que está fazendo, está falhando agora o Poder Público Federal. Porque a Codesp, até agora, só tem quimeras. Fala e não tem mais nada. Eu quero ver produção, eu quero ver pôr dinheiro ali. É isso que está faltando, Uriel. Está faltando mais ação e menos papo. O meu amigo Osmar Gomes da Silva mandou aqui mais um exemplar do livro dele para a gente sortear aqui no Ação e Reação. Obrigado, Osmar. Mostramos o livro ontem aqui. E o Caculé, presidente do Comeb, veio aqui convidar o Zé Geraldo, Marcelo Coelho e também o João Mateus para após a nova diretoria do Conselho Municipal de Entidades do Bairro, o Comeb, dia 19 de abril, quinta-feira agora, às 11 horas, no Salão Nobre da Prefeitura. Ficaria muito honrado com a participação de vocês do Ação e Reação, técnica, enfim, Augusto e vocês da mesa. Estarei aí, Caculé. Caculé, inclusive, essa semana nós vamos conversar. Eu queria mandar rapidinho, porque já estourou, né, Filete? Queria mandar um abraço pro Renatinho, que está assistindo o programa, me mandou uma mensagem também, e a Luzia, são os amigos que estão sempre assistindo o seu programa, inclusive, viu, Filete? Obrigado para eles. Perfeito, imparcial e honesto o programa de hoje. É o Jorge da Vila Matias, parabenizando vocês aí pelos comentários, a gente aqui. E o Caculé mandando um abraço também aqui, está acompanhando o programa. É o Caculé ou Catulé? Caculé, né? Caculé. José Carlos Caculé. Conselheiro do Santos agora. O Caculé. Dele lá e ele entrou lá. Ele não é daquela cidade Catulé do Brito, não? Não, aí não sei por que veio esse apelido Caculé. O amigo do Oscar Magrini. Bom, não há tempo para mais nada. Um abraço, Marcelo Coelho, um abraço a Geraldo, ao João Mateus, que acompanha a gente aqui nos estúdios da TV Com, a toda a nossa técnica. Uma excelente terça-feira a todos, uma boa tarde, uma boa noite para quem está vendo a reprise 11 horas. E uma boa madrugada, um bom dia para quem está vendo 1h da manhã. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.